A graça e a paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa de encontro ao coração de cada um de vocês. E nessa noite nós possamos adorar a Deus na beleza da sua santidade, entregando a Ele as nossas adorações, entregando a Ele a gratidão do nosso coração, amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em João capítulo 3. Nós vamos estar lendo a partir do verso 11. João capítulo 3, Jesus ali falando com Nicodemos, que ele precisava nascer de novo. E eu creio que todos nós aqui já nascemos de novo, sim ou não? Quem já nasceu de novo aí? Deixa eu ver. Aleluia. Nascemos da água, mas também nascemos do Espírito de Deus. Oh, glórias. Aleluia. Você achou? João capítulo 3, a partir do verso 11, diz assim: pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crer no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possam ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. Fomos lavados, redimidos, comprados pelo sangue do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. Nós outrora estávamos afastados de Deus, mas por causa da obra redentora nos reconciliou com Ele, amém? Vamos orar. Pai, graças te damos pela obra maravilhosa que realizaste. Eu vou falar por mim, que realizaste a meu favor, por minha causa. O Senhor enviou Jesus, Ele pagou pelos meus pecados, Ele pagou pelas minhas culpas. E hoje, Senhor, eu posso estar aqui. E eu creio que cada um dos meus irmãos que estão aqui nesta noite também está fazendo esta oração. Pagou o preço pelos meus pecados, pelas minhas culpas. Por isso hoje nós nos reunimos como igreja, um povo santo, lavado, redimido no sangue do Cordeiro, do único Filho de Deus, poderoso, incomparável, inigualável, Rei, Senhor, e se faz presente em nosso meio. Por isso, Jesus, nesta hora te damos toda a honra, te damos toda a glória, te damos todo o louvor. Seja engrandecido, seja exaltado, Senhor, em nome de Jesus. Eu te louvo, te adoro e te bendigo. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso louvor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor nessa noite. Vamos adorar o Senhor e declarar que Ele é para nós tudo, tudo, tudo. Aleluia. Obrigado, Jesus, por ser o meu tudo, por ter tocado o meu coração. Oh, aleluia. Por ter enviado o teu Espírito para morar em mim. Oh, glória a Deus. O Senhor é minha luz e salvação. Não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei
só para ti proclamarei teu nome para sempre. Oh, aleluia! Declare assim, ó. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Eu sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Quem encontrou descanso no Senhor aqui? Deixa eu ver, aleluia! Oh, glórias! Tu és a razão, Senhor, o motivo de estarmos aqui. Declare assim, ó. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu. Eu vivo só para ti proclamarei teu nome para sempre. Oh! Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas e eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma. Tu és meu abrigo. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Eu sei que tu me amas, eu também te amo, também Senhor. te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Oh, aleluia. Ali no livro de Naum, no capítulo 1, está dizendo assim: o Senhor é bom, uma torre em tempos de angústia, uma fortaleza. Que você possa declarar isso nessa noite comigo bem forte. Declare assim, ó: o Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Oh, aleluia! O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Ele é bom, Ele é bom. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Tu és meu abrigo. Tu és meu abrigo, minha torre forte, a rocha que me salva, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas e eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas e eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Oh, eu encontrei descanso em ti, Senhor. Aleluia.
Você pode nessa noite declarar: Tu és meu abrigo, Senhor. Tu és a minha rocha forte, Senhor. Nos tempos de angústia eu tenho corrido para Ti, eu tenho sentido, Senhor, a Tua presença, eu tenho sentido o Teu livramento vindo de encontro ao meu coração. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Nós vamos estar cantando uma canção agora nova, que ela fala do sacrifício de Cristo Jesus por nós lá na cruz do Calvário. Sacrifício esse que custou a sua vida e que nos uniu de novo a Deus. Porque como diz a palavra, porque todos os pecados destituídos foram da glória de Deus, mas Cristo, através do seu sangue, nos reconciliou de novo com o Pai de amor, aleluia. Hoje não tem mais o véu, não tem mais ali nada que te impeça de chegar até Deus. E eu gostaria que você nessa noite gravasse isso no teu coração, falasse: o caminho é livre até a Deus. Nada pode te impedir, amém? Se aproxime de Deus com o coração sincero e deixa Ele falar ao teu coração, deixa Ele falar contigo. Lembre que tem um Deus que pagou o preço por te amar, que se esvaziou, ainda quando eu e você éramos pecadores, ainda quando nós estávamos manchados, ainda quando nós estávamos sujos. Ah, sim, o Senhor fez a sua obra por nós. Ele não esperou que eu e você desse o passo, não. Antes Ele foi ali e pagou o preço, para que eu e você fôssemos livres para adorar a Deus, para exaltar a Deus, para essa nova vida que Ele nos deu, aleluia! Vem na canção, Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito antecedeu. Primeiro, antes do nascer, fez justiça, em si morreu. Supremacia e trono são teus. Oh, aleluia! Reina sobre todos Ele é o Senhor, é o Rei dos Reis. Oh, Jesus Cristo, Senhor, aleluia! Lembrem na canção, Cristo é o retrato de Deus, o que foi feito e aconteceu. Primeiro, antes do nascer, fez justiça, em si morreu. Supremacia e trono são teus. E aquele fio que se rompeu na minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez a mim, venceu, Oh, somos amigos de Deus, pela obra de Cristo na cruz do Calvário, Ele nos reconciliou. Aleluia! Quando o homem se corrompeu e se afastou de Deus, Deus enviou Jesus e nos trouxe de volta para o seu amor, aleluia! E aquele fio que se rompeu na minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez a mim, venceu, vencer. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, O sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar em ser. Me fez a mim,
Santo nos uniu a Ele e ao Pai. Oh, antes escravos do pecado, hoje livres, hoje livres. Hoje temos paz com Deus, temos paz com Deus. Hoje nós podemos entrar na presença do Senhor e clamar Abba Pai, e clamar Abba Pai. Nós temos paz com Deus. Paz com Deus, paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Aquele fio que se rompeu na minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, e fez a mim venceu meu. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez a mim vencer o meu. Me fez amigo em seu verter. Já não chamo mais servos, e chamo sim de amigos, porque os servos não sabem o que os seus senhores vai fazer, mas os amigos não. Os amigos têm intimidade, os filhos têm intimidade. E hoje nós não estamos ligados através da carne, nós estamos ligados através do sangue de Cristo Jesus, o Senhor. Sabe aquele sangue que foi passado no umbral da porta de um animal, e quando veio o anjo da morte poupou os filhos dos filhos de Deus? Hoje não é o sangue de um animal, mas é o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Senhor, que está sobre minha vida, que está sobre a tua vida. É por isso que nós declaramos, e aquele fio que se rompeu através de Adão, aonde toda a humanidade destituído foi da glória de Deus, aonde a humanidade não tinha mais acesso a Deus, ouvia falar de um Deus, mas não tinha comunhão com Deus. Mas Cristo Jesus, o Senhor, falou: Pai, deixa, nós vamos trazer de volta, Pai, nós vamos trazê-lo de volta. Eu pago o preço. Jesus veio e pagou o preço. Por isso que nessa hora eu falo para a igreja, eu vou falar por mim, Ele pagou o meu preço. Agora quantos nesta noite podem declarar assim junto comigo: Ele pagou o meu também, pastor? O meu também. Eu sou livre hoje, esse sangue me torna livre. Eu sou livre. Eu sou esse homem hoje que posso me aproximar de Deus e declarar, não assim, ó excelentíssimo Deus, ó magnânimo Deus, ó excelso Deus, não. Hoje eu entro na presença dele declarando assim: Papai, Paizinho, Pai querido, Pai lindo, Pai bendito, Pai amoroso. Ah, Pai, obrigado, Senhor, porque me conquistou. Obrigado, Senhor, porque me alcançou. Obrigado, Senhor, pelo preço que pagaste. Hoje eu tenho livre acesso. Hoje eu posso chegar aqui, Senhor, diante da sala do trono e declarar: Papai, obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. E é isso que o diabo não quer que você descobre, porque ele nunca mais vai poder chamar Deus de Pai, mas eu e você podemos. Ainda que nós tivéssemos andado na maior podridão da vida, ainda que nós pudéssemos ter feito os maiores pecados, a graça do Senhor me alcançou. Quem a graça alcançou aqui? Deixa eu ver nessa noite.
Quem foi renovado aqui na graça de Deus? Nós estávamos condenados à morte eterna, mas hoje nós estamos destinados a glorificar o nome do Senhor. Hoje nós temos um destino com Cristo Jesus o Senhor, a vida eterna, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda e glorifique mais forte, é Jesus, é Jesus, aleluia, aleluia. Nós vamos declarar, depois dessa declaração de amor de Deus por nós, nós vamos declarar inexplicável amor. Senhor, eu não consigo explicar por palavras o amor, esse amor que o Senhor tem por nós, pela humanidade, por nós, os seus filhos, não vou falar só pela igreja, mas essa igreja local, mas por todas as igrejas. O amor de Deus é incomparável, é inigualável, é inexplicável, aleluia. Deixa o amor de Deus te surpreender, oh glórias. Um amor que surpreende, oh glórias, que não quer nada em troca. Olha isso, ó. Conhece os meus defeitos, oh glórias, mas isso não importa. Nada faz você parar de me amar. Nada vai mudar o seu olhar. Não importa o que sou. Você me chama de meu filho. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. O amor que surpreende. Oh, aleluia. Ele não quer nada em troca, querido. Ele conhece a mim, Ele conhece a ti, conhece os nossos defeitos, Ele nos conhece nos mínimos detalhes. Oh, Ele simplesmente nos ama. Mas isso não importa. Nada faz você parar de me amar. Nada vai mudar o seu olhar. Não importa o que sou. O que acontece? Você me chama de meu filho. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Você me faz gigante, amor que constrange, que amor tão grande, eu sou tão pequeno, Deus eu não mereço, amor que constrange, que amor tão grande, que amor tão grande, eu sou tão pequeno, você me faz gigante, amor que constrange, que amor tão grande, eu sou tão pequeno, Deus eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço.
inexplicável é o seu amor. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Declare mais uma vez: que amor é esse? Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Oh, papai, que amor é esse, pai? Que amor é esse tão grande? Que amor é esse, pai? Que na nossa finitude, Deus, seres humanos, pecadores, e o teu amor nos alcançou, pai. O teu amor, através da graça, da misericórdia, dos planos e propósitos do amado Pai, nos alcançou. E porque esse amor nos alcançou, nós estamos aqui hoje, Pai, reunidos neste lugar, para engrandecer o teu nome, para declarar que tu és o nosso Deus, que Jesus Cristo é o teu Filho amado, Senhor e Salvador das nossas vidas, e que o amado Espírito Santo, que o Senhor enviou para estar conosco, está aqui neste lugar, testemunhando com as nossas vidas a tua grandeza e o teu poder. Ninguém pode declarar que Jesus Cristo é Senhor se não for através do teu Espírito Santo, Pai. E nós podemos declarar, papai, esta igreja, este povo que aqui está, pode declarar que Jesus Cristo é Senhor, que este amor está sobre as nossas vidas. Por isso a nossa adoração, por isso o nosso louvor, por isso a nossa gratidão, Pai. Deus, nós poderíamos dobrar os nossos joelhos, colocar nosso rosto no chão, e isso, Senhor, não seria nada diante de todo o teu amor e a tua misericórdia, perdão dos nossos pecados. Ah, Pai, o Senhor nos livrou de um fogo eterno, papai. Que amor é esse, Deus? Que amor é esse que olhou para essa pequenina coisa aqui nesta terra e amou tanto, 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 que mudou a história. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada. Como disse o pastor Marcos aqui, eu também digo, eu não mereço, papai. Eu não mereço. Nada eu merecia. Mas o Senhor me amou. Me amou. Me amou e me amou. Aleluia. Glórias ao teu nome. Vamos aplaudir a esse Deus que nos amou. Aleluia. Esse cântico retrata bem o que Deus é, o que Ele fez por nós, através de seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Boa noite, graça e paz. Pode se assentar um pouquinho só, rapidinho. Tempo bom, agradável. E mais gostoso hoje, que a gente já está sentindo o cheiro da chuva. Vamos dizer, né? Como diz, né? O cheiro da chuva está chegando. Começou a dar uns pinguinhos, em algum lugar aí choveu muito. Mas eu creio que a chuva de bênção está aqui neste lugar. Porque este lugar é reservado para as bênçãos de Deus vir como torrentes de água. Aleluias. Queridos, eu quero ler aqui um trecho da palavra de Deus para este momento tão importante para as nossas vidas. Momento em que nós vamos estar declarando o nosso amor a Deus, declarando a nossa fidelidade, declarando a nossa sinceridade, tomando nas nossas mãos as nossas ofertas, os nossos dízimos, lá no livro de Mateus. Interessante que quando a gente tem alguma responsabilidade em fazer no culto, a gente fala com o Senhor e pede a Ele, e esse versículo está no meu coração já há 2 dias, que eu estou meditando, está aqui mastigando esse versículo. Está lá no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 21. Mas eu vou ler aqui, um pouquinho acima. Aquele momento em que Jesus estava falando com pessoas, e ali estavam, em meio às pessoas, os fariseus e algumas outras
alguns outros incrédulos ali, e em meio às coisas que Jesus está falando, eles ousaram tentar Jesus em alguma coisa. E aí eles falaram, aconteceu isso. Então os fariseus se reuniram para tentar achar um jeito de apanhar Jesus, dizendo alguma coisa errada, que servisse de motivo para o prenderem. Decidiram enviar alguns dos seus discípulos juntamente com os herodianos para fazer-lhe esta pergunta: mestre, nós sabemos que o Senhor é sincero e íntegro. Quer dizer, eles sabiam que Jesus era sincero e íntegro, né? Agora vamos lá. Mestre, nós sabemos que o Senhor é sincero e íntegro e ensina o caminho de Deus conforme a verdade, sem se preocupar com as influências e opiniões dos outros, e nem julga pela aparência. Agora diga-nos, está certo pagarmos impostos a César ou não? Eles queriam pegar Jesus em alguma falha. É tão tremendo quando a gente vê esse tipo de passagem da Bíblia, né? Aonde declara todo o poder e a grandeza de Deus, e os caras ainda querem afrontar, né? Aí Jesus, contudo, percebeu a má intenção deles e perguntou: seus hipócritas, a quem vocês estão querendo fazer de tolo com suas perguntas astutas? Vamos, mostrem-me uma moeda usada para pagar impostos. Eles puseram na mão dele uma moeda pequena. De quem é o retrato desenhado nela? Perguntou Jesus. E de quem é este nome abaixo do retrato? De César, responderam. Então disse ele: deem a César o que é dele, e deem a Deus tudo quanto pertence a Deus. E eles enfiaram o rabinho no meio das pernas e foram embora, porque não tinham como. Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, é esse entendimento que nós temos. Nós temos que pagar tributos para o governo. Nós temos nossas obrigações, né? Se não temos multa, complica a nossa vida. E aqui é bem claro, pagamos ao governo aquilo que é devido, e damos a Deus aquilo que é de Deus. Agora é o momento de nós estarmos ofertando a Deus, de estarmos dizimando a Deus. E vamos fazer isso, tomando nas nossas mãos os dízimos e as ofertas, e vai ficando de pé, vamos orar. Vamos agradecer a Deus pela bênção que Ele tem nos dado. Eu não sei se você tem sido um dizimista fiel. Eu não sei se você tem tido essa fidelidade com Deus. Mas eu quero dizer para você que ser fiel a Deus nos dízimos é tão importante quanto crer na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque se eu creio nele, como esses caras estavam falando aqui, sabendo quem era Jesus, se eu creio nele, se eu confio nele, se eu acredito que ele perdoa os meus pecados, se eu acredito que ele tem um caminho aberto para me levar para o céu, este é o momento de mostrar que tudo isso é verdade na minha vida. Quando eu dou o meu dízimo daquilo que ele tem me dado, ele me deu um emprego, ele me abençoa, ele supre minhas necessidades, ele tem cuidado de mim, nada tem me faltado daquilo que me é necessário. Não é verdade? Não tem sido assim? Então, eu oriento a igreja a entender isso, e a ser dizimista fiel, e ofertante fiel, para que a bênção de Deus possa estar sobre a sua vida, para que Deus tenha toda a liberdade de derramar a bênção sobre a sua vida, com abundância, Pai, em nome de Jesus. Seja louvado o teu nome, Deus. Senhor, como é bom ter essa compreensão, Pai. Como é bom entender que obedecer é melhor do que sacrificar, papai. Que obedecer agrada e alegra o teu coração. E quando fazemos isso, Senhor, neste momento em que nós estamos ofertando e dizimando, Pai, aonde nós temos que ser fiéis com o coração e com o bolso, papai. Isso é muito importante diante de ti, Deus. Em nome de Jesus, eu quero neste momento, Pai, consagrar os dízimos e os dizimistas, o ofertante e a oferta, Pai. Em nome de Jesus,
Que o Senhor esteja derramando bênção sobre a vida de cada um, Pai, sem medida, em o nome de Jesus, amém? Sobre o vosso coração, crer de Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aleluia. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Oh, aleluia, eu creio, Senhor. Eu creio nas obras que o Senhor tem feito em nossas vidas. Oh, aleluia. Tu és santo, santo. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo pode receber. Mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tens os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. E me manifestarei, e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Oh, 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 Aleluia. Graça e paz. Graça e paz. Esse cântico, ele tem uma frase que é bem inteligente. Quando ele diz: eu quero te amar mais. Eu posso amar Deus mais. Deus não pode nos amar mais. Sabe por que que Deus não pode nos amar mais? Porque Ele não pode nos amar menos. Deus nos ama,
Deus nos ama e Deus nos ama. Eu posso variar, mas nele não há variação. Deus te ama e pronto. Eu posso dizer, quero te amar mais, mas ele nunca pode dizer. Aleluia. Eu gostaria que, antes de eu fazer a leitura dessa palavra, essa palavra para mim foi muito especial. Essa palavra ficou uma semana fervendo na minha mente. A pastora Maria, domingo passado, ela não estava bem. Ela nem contou, né, que ela tinha feito uma arte e sofrido uma queda. Não sou só eu que faço arte, ela também. Aliás, o pastor Ilcinho falou que nós somos 2 pastores arteiros. Ele esteve lá essa semana e falou para mim, olha, vocês 2 estão... A igreja precisa vigiar por vocês. E eu, então, havia preparado essa palavra no domingo passado. A pastora falou, Vanderlei, você fica pronto, caso eu não consiga, eu estou indo para o hospital. E eu preparei essa palavra. Mas a palavra ficou fervendo no meu coração. Eu quase que falo para ela, pastora, não prega, pastora, não prega. Mas ela também estava com a palavra fervendo no seu coração, que também já havia preparado. E para essa palavra, meu querido, eu gostaria que você se apresentasse para Deus, antes de eu começar a pregar, antes do Senhor começar a nos transmitir essa palavra. Eu gostaria que você se apresentasse para Deus como uma folha em branco, ou uma massa de barro que ainda não tem forma, para que Deus pudesse trabalhar na sua vida. Ou então, sem usar metáfora nenhuma, abra o seu coração hoje para algo diferente. Pastor, o que pode ter de diferente? O Senhor Jesus, Ele veio, e Ele disse exatamente nesse cântico que vocês cantaram, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos, eu vou mandar o Espírito Santo. E o Espírito Santo é novidade. Como disse o profeta Jeremias, assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, então você também precisa ter uma experiência nova com o Espírito Santo a cada manhã. E infelizmente, estamos nos acostumando à mesmice. Tem horas que a gente só come arroz, feijão e bife. Arroz, feijão e bife. Arroz, feijão e bife. E tem dias que você fala, ai, como eu queria ter um ovo, só para ser diferente. Minha mãe, de vez em quando, ela vira para a Dilene e fala, minha mãe tem que comer proteína todo dia, por causa da anemia. Então, tem dia que ela fala para a Dilene, hoje eu não quero carne, nem frango, nem carne de boi, eu não quero carne. Eu quero um ovo. Sabe quando você quer algo diferente? Eu gostaria que você agora orasse junto comigo, que todos orassem junto comigo, pedindo para Deus, nessa noite, você é especial, eu mandei um convite, vocês foram aqueles que aceitaram o meu convite, que eu mandei ontem, né? E preparei essa palavra a semana toda, daí ontem ainda fiquei a tarde inteira preparando, hoje pela manhã também de novo. Então, vocês que aceitaram o meu convite, vocês são especiais. E eu quero agradecer a vocês por estarem aqui. Então eu quero que vocês peçam agora para Deus. Deus, eu quero algo diferente. Usa o pastor Vanderlei de uma forma como o Senhor nunca usou, para falar ao meu coração. Não pense no outro, não pense naquele que não veio, não pense em outra pessoa, no seu marido, no seu filho. Pense agora em você. Senhor, fala ao meu coração,
Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, eu quero te ouvir. Comece a dizer: Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, fala comigo. Senhor, não me deixe, Senhor, sem de ouvir a tua voz. Pai bendito, oramos agora, clamando a tua unção. Derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor, falando aos nossos corações, falando ao meu coração, ó Deus. Usa-me, ó Deus, como instrumento teu, ó Pai. Usa-me, ó Deus, para trazer a tua palavra, Senhor, conforme a tua vontade, ó Deus. Que não sejam as minhas palavras preparadas, mas que sejam o teu agir no nosso meio, ó Pai. Que haja, Senhor, no nosso meio, um mover do teu Espírito, ó Pai. Em o nome de Jesus eu oro, Senhor. E o povo de Deus diga amém. Abra sua Bíblia no texto que já passei para vocês, né, lá no nosso WhatsApp, nos grupos. Efésios, a carta de Paulo à igreja de Éfeso, a carta ao Efésios, o povo que habitava naquela cidade, no capítulo 4, no verso 23. Efésios, capítulo 4, verso 23. Eu vou ler aqui na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Paulo está dizendo para aquele povo: é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. É preciso, é uma necessidade, hoje, que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vamos cantar? Eu pedi para eles cantarem aquele cântico que Noé cantou quando desceu da arca, né? Mas é sempre novo. Que você possa dizer do fundo do seu coração que você não quer sair daquele igual. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Mais uma vez declare: necessita. Necessita mais de ti. Fala, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Traz o renovo, Senhor.
traz o renovo a cada um de nós, ó Deus. Que a nossa mente e o nosso coração possam ser completamente renovados nessa noite, ó. Em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Na terceira viagem missionária que Paulo fez, ele visitou várias cidades, e dentre elas, ele visitou a cidade de Éfeso. Se você ler o livro de Atos, nós já estudamos na escola bíblica, aquela cidade de Éfeso, Paulo conhecia muito bem, porque ele morou ali, ele parou um tempo na sua viagem missionária, e ficou ali morando em Éfeso por 3 anos. E ele observou que naquela cidade, ali o povo era um pouco metido a sábio, a entendidos. E Paulo viu que aquele povo gostava muito de curiosidades, de sabedoria. Então Paulo se deteve um pouco mais de tempo ali, conheceu muito bem aquela cidade. E tem passagens muito lindas, quando certa vez Paulo chega num lugar onde havia vários altares, e Paulo olhando aquilo lá, ele sabia, se eu começar a falar que essa cidade é muito idólatra, ali naquela cidade havia um grande templo à deusa Diana, e muitas pessoas vinham de vários lugares do mundo para poder conhecer o templo da deusa Diana, um templo que ainda hoje está de pé. Tem as ruínas lá de Éfeso, onde tem ali ainda aquelas colunas grandiosas de mármore. E Paulo pensou, falou, se eu falar de idolatria aqui, esse povo vai me descer o porrete. Então Paulo, com a sua inteligência, com a sabedoria que Deus deu a ele, Paulo disse, olha, eu andando por aqui, eu vi que vocês têm ali, vocês têm vários deuses, e vi ali que vocês têm um altar escrito ao Deus desconhecido. Paulo falou, pois então eu quero falar para vocês uma coisa. É exatamente desse Deus que vocês não conhecem, que eu conheço, então eu quero falar com vocês. E aí Paulo começou a pregar, e as pessoas se ajuntaram em volta dele, porque ele estava falando de algo que eles não conheciam. Mas era uma cidade muito idólatra, e tinha vários maus costumes pagãos. Muitos anos depois, Paulo, depois de deixar aquela cidade, ali naquela cidade também ele deixou uma igreja formada, uma igreja forte, com pessoas a quem ele amava. Paulo mais tarde vai dizer, eu não fui pesado para a igreja, eu mesmo trabalhei. Paulo era fabricante de tendas, e ele disse, eu não fui pesado para a igreja durante o tempo que fiquei aí, esses 3 anos, e junto com Priscila e Áquila, ele tinha uma oficina onde ele fabricava tendas, e ele amava aqueles 2 homens, aquele casal, e aquele casal também era casal que ficou responsável ali, cuidando da igreja. Mais tarde veio Apolo, e quando Apolo chegou, Apolo não conhecia de Jesus Cristo, mas Apolo era um homem temente a Deus, e pregava o batismo de João. Aí quando Priscila e Áquila falam de Jesus para Apolo, Apolo se converte, e Apolo também começa a pregar Jesus. Então era uma cidade que Paulo tinha um amor muito grande. Certa vez tentaram queriam causar uma intriga entre Paulo e Apolo. Ah, nós somos de Apolo. Ah, nós somos seguidores de Paulo. Paulo falou, não, pouco importa. Opa, a perna tem hora que não pode abusar. Pouco importa se vocês
conheceram a verdade através de Apolo ou de Paulo. Apolo plantou, Paulo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. O importante é que Deus está cuidando de vocês. Então, palavras sempre de amor. Paulo nunca quis ali palavras pesadas, palavras que causassem constrangimento. E no capítulo 4, onde está esse verso que nós lemos, Paulo enfatiza a importância de que aquela igreja precisava viver em unidade. Se você quiser, inclusive, saber um pouco mais desse assunto de unidade, terça-feira, se Deus quiser, minha perna vai estar melhor. Terça-feira nós vamos estar falando sobre João, finalzinho do capítulo 17, aonde o Senhor Jesus está orando e ele vai falar a diferença de união e unidade. Pastor Marcos já pregou exatamente sobre isso há um tempo aqui, aonde ele pregou sobre a diferença de união e unidade. Não é a mesma coisa. São coisas completamente diferentes. União e unidade. E Paulo fala ali, enfaticamente, no capítulo 4, vocês precisam ter uma unidade de fé. Unidade de fé. E outra coisa que Paulo diz no capítulo 4, vocês precisam ter santidade. Unidade e santidade. Paulo enfatiza, vocês precisam viver de modo diferente. Prestem atenção, Paulo fala, vocês precisam. A cidade de vocês é uma cidade idólatra, uma cidade com maus costumes. Eu amo vocês, eu conheço vocês, conheço a fé de vocês, porém, vocês precisam, vocês não podem se deixar influenciar por essa cidade onde vocês moram. Éfeso era uma cidade muito rica, tinha seu porto, por onde transitavam ali mercadorias valiosas. E Paulo então fala, não se deixem levar pelos costumes pagãos. Vivam de modo diferente. No capítulo 4, se você for ler ali desde o comecinho, ele está dizendo unidade e um viver diferente. É muito triste quando muitas vezes nós vamos falar com algum irmão, mesmo que corrigir, e daí a gente ouve a seguinte frase: ah, mas todo mundo faz assim. Como a própria pessoa está dizendo, todo o mundo. E o Senhor Jesus disse que nós não somos desse mundo. Se nós não somos desse mundo, nós temos que viver diferente do mundo. Paulo fala, vocês precisam deixar as coisas velhas. Deixar as coisas velhas para dar lugar ao novo. Deixar as coisas velhas, a vida velha, para dar lugar ao novo. Muitos crentes estão confundindo isso com o momento da conversão. Quando você lê isso na Bíblia, deixar as coisas velhas para dar lugar ao novo, ah, pastor, mas eu já fiz isso. Não, irmão, não é que você fez, você tem que fazer todo dia. Todo dia precisamos deixar hábitos velhos e querer ser diferente. O nosso objetivo, meu irmão, o nosso espelho, todo mundo aqui tem espelho em casa? O espelho reflete que imagem?
Que imagem? A sua. Jogue esse espelho fora. Ele não presta. O espelho do crente deveria ter Jesus Cristo. E o crente deveria olhar e falar: esse cabelo não é o de Jesus. Essa boca não é o de Jesus. O que essa boca está falando, Jesus não falaria. O que essas mãos estão tocando, Jesus não tocaria. Aonde esses pés estão andando, Jesus não andaria. Essa piada, Jesus não daria risada. Esse consentimento, Jesus não daria. O problema é que nós estamos com uma imagem distorcida. Nós devemos imitar Jesus. Nós devemos ser iguais a Jesus. E muitas vezes estamos querendo ser iguais, infelizmente, a esses, como é que chama essas pessoas da internet que... influenciadores, influencers. Ah, pastor, mas eu não sigo esses influencers do mundo. Eu sigo influencers cristãos. Até isso tem. O diabo também, ele é um travesti. Sim, ele se transforma em crente para derrubar crente. Estou falando alguma besteira? O Senhor disse que existem o quê? Lobos travestidos de cordeiro, em pele de cordeiro, mas são verdadeiros lobos no meio da igreja. O nosso objetivo não pode ser o pastor, vou colocar assim, o seu objetivo não pode ser igual ao pastor Vanderlei. Sua meta é muito pequena. Ah, mas então eu quero ser igual ao pastor Marcos. Pequeno. Ah, então eu quero ser igual a pastora Maria. Pequeno. Ah, então o pastor Orlando. Não vou falar que é pequeno, né, pastor Orlando? Você tem que colocar uma meta mais alta. Uma meta mais alta. Quando nós estudamos aqui o Sermão da Montanha na escola bíblica, eu disse, né? O sarrafo para pular no Sermão da Montanha não era aqui. O sarrafo era bem alto. Querido, coloque uma meta. Eu quero ser igual a Ele. Igual a Ele. Por isso o Senhor Jesus não, aqui Paulo diz, vocês precisam que o coração e a mente de vocês sejam só um pouquinho transformados, renovados. Só um pouquinho. Se a minha meta é ser igual ao pastor Marcos, é só um pouquinho. Falta pouco para eu ser igual ao pastor Marcos. Se a sua meta é ser igual ao pastor Vanderlei, talvez ainda falta bastante. Né, Jonathan? Você ainda não tem uma barriguinha igual a essa, né? Falta muito, você tem que comer muito arroz com feijão. Mas se você colocar uma meta, Jonathan, de ser igual a Jesus, aí não é um pouquinho de renovo que você precisa. Precisa ser completamente renovado. O problema do crente é que ele se acha que ele já está bom. Ah, eu não mato, eu não bebo, eu não fumo, eu não minto, até parei de mentir, eu dou o dízimo. Essa pintinha que o senhor está vendo aqui, ó, no ombro, pastor, não é espinha não, é a pontinha da asa de anjo que já está começando a sair. Pastor, sabe aquele jovem rico que chegou para Jesus e falou,
O que me falta? Eu sigo a lei desde que nasci. Sou muito melhor do que qualquer um dos seus discípulos. Aquele jovem rico era melhor do que qualquer um dos discípulos. Punha os discípulos no bolso. Jesus falou, realmente, falta só um pouquinho. Falta só um tiquinho. E o que ele disse para Jesus, quando Jesus disse qual era o tiquinho que faltava? Dura coisa, o Senhor me pediu. Deu as costas e foi embora. O nosso problema é que nós achamos que já caminhamos bastante e nos acomodamos na nossa vida de crente. Talvez eu com 63 anos acho, o que eu posso mudar mais? A irmã Aparecida com seus 90 e quantos anos, irmã Aparecida? 91 anos, acho que é a mais anciã hoje aqui. Ela pode pensar, o que me falta? E o que Paulo está dizendo para a irmã Aparecida? A sua mente e o seu coração precisam ser completamente renovados. Completamente. Não podemos nos acomodar com o que já estamos. Porque o que já estamos não é nem sombra, Paulo diz na sua carta aos Coríntios, nem sombra do que vamos ser. Nem sombra. E muitas vezes nós já achamos que conquistamos tudo. Já chegamos no ponto ideal. Eu não tenho mais o que crescer na minha vida de crente. Só que Paulo está dizendo, é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Eu poderia fazer uma pergunta. Quem é que hoje veio para ser completamente renovado? Não um pouquinho. Não, eu não fiz a pergunta, não fiz. Porque se eu fizer, talvez você possa ficar constrangido. Porque talvez você não está preparado para a mudança. Nessa época do ano, você viu a figura que eu pus lá no convite que eu mandei para você? Aquilo tinha um objetivo. Quem entendeu aquela figura já sabia da mensagem de hoje. Nessa época do ano, até a semana passada, era muito comum você andar pelas ruas e ver os ipês. Aquela árvore estava passando por um processo de renovação. Um processo de renovação. Esse processo de renovação, ele não é um processo que ajuda somente aquela árvore. É lindo, né? As minhas netas, a Dilene falou que outro dia, quando saiu com elas, elas saíram fazendo uma competição. Quem via ipê amarelo, o rosa, né? Mais o amarelo, contando, né? Saíram contando. E até a Maria contava. 1, 2... Quantos ipês? Suas filhas estavam fazendo competição de quem via mais ipê pelo caminho. Então eu acredito que até criança foi chamada, né, a atenção, trouxe ali porque foi realmente, eu não sei, esse ano foi muito especial. Quem aqui não viu nenhum ipê esse ano, florido? Quem não viu? Você não viu, Daniela? Meu Deus do céu! Dani, você precisa ir ao oculista. Ela não saiu de casa, ela trabalha home office. Cativeiro. Ô, Fernando, solta a bichinha. Misericórdia. Gente, tinha ipê,
em todas as ruas, IP amarelo, IP rosa, IP branco. Eu só não vi o IP roxo. Eu não achei nenhum IP roxo, eu até procurei, mas IP amarelo, se você descia a rua ali do cemitério, era IP amarelo de um lado do outro, na calçada, as folhas caídas. Bem na frente da minha empresa, tem um pé enorme de IP branco, que deixou a calçada todinha branquinha ali. Não vi também nenhum IP rosa, e nem o roxo. Alguém viu o IP roxo? Você viu, Ademir, roxo? Mariporã tem bastante roxo, você também viu, Dina? No interior? Em Dayatuba? Você viu, Inês? Ah, lá no seu prédio tem IP roxo, vou passar lá para ver. Eu não vi IP roxo, mas vi amarelo demais, branco. O rosa, me falaram que tem rosa lá no Parque do Carmo. Tem bastante IP rosa lá no Parque do Carmo. Você viu? Ah, lá o Tiago e a Mariana disse que viram lá o IP rosa. Chama a atenção. Um processo muito bonito. Todos, teve reportagem no Jornal da Manhã, as pessoas mandando fotos de IP, naquele SP1 lá, que tem lá todo mundo, bom dia, como é que chama? Bom dia São Paulo, volta já. Aí todo mundo mandando fotos dos IPs que tinham na sua calçada. Era uma coisa que chama a atenção, esse processo de renovação. Você pega uma árvore aí de embuia, uma árvore de, sei lá o quê, aquela outra paineira, não chama a atenção. Agora o IP, até a transformação, o renovo que essa árvore passa, chamou a atenção. E é interessante, meu irmão, que todo ano, o IP passa por esse processo de renovação. Qual é a primeira coisa que acontece no começo do inverno? Quando o inverno está mais ou menos ali, no meio do inverno, todas as folhas do IP caem. Esse é o primeiro passo. Guarda isso. É parte da nossa mensagem. Primeira parte do processo de renovação. Todas as folhas têm que cair. Depois que caem as folhas, aí então vem a floração. A floração, ela vem de uma maneira muito forte. As flores, além de ter aquele aspecto de beleza, tem um intuito no IP, em soltar todas aquelas folhas. O intuito é atrair as abelhas, atrair os insetos, atrair os pássaros. Por quê? Porque o IP quer se multiplicar. Preste atenção. Esse processo de renovação não é um processo que faz bem somente para aquela árvore. Ele, além de renovar aquela árvore, ele proporciona vida, multiplicação. Quando aquela árvore se propõe a ser renovada, ela entra num processo de beleza, e essa beleza faz com que outros sejam atraídos, outras espécies sejam atraídas, e aí vem a multiplicação. Aí os passarinhos, as abelhas, vão de flor em flor polinizando. Pegando ali o pólen de uma flor, colocando na outra e outra. A abelha, a árvore, muito sábia, ela solta um pouquinho de doce, de néctar. Se a árvore pedisse, abelha, eu gostaria que você polinizasse a minha outra irmã, a minha outra florzinha, a abelha não ia obedecer. Então o que a flor faz? A flor manda uma isca. Ela solta o néctar, a abelha vai pegar o néctar numa folha, numa flor, não sei se você já viu isso, e sai com os pezinhos
todo amarelinho de pólen. Aí quando ela senta na outra flor, o pólen daquela flor vai para outra. E assim todas as flores acabam sendo polinizadas. Depois, esse processo, se você olhar, está cheio de ipê ainda florido, agora que começou a primavera? A maioria já caiu. Esse processo dura de 1 a 2 semanas. De 1 a 2 semanas. Passado esse processo, as flores caem, todinhas, assim como caíram as folhas, e daí, agora, no começo da primavera, olha como o ipê é inteligente, as outras plantas vão começar a florir. O ipê floriu no inverno. Então ele teve toda a atração, a única planta florida que você via era os ipês. Ele é diferente das outras plantas. Pastor, o senhor está dando aula de botânica ou pregando? O Senhor Jesus falou uma certa vez o seguinte para os fariseus: vocês olham o céu e sabem se vai chover. Vocês olham as nuvens e sabem se vai fazer frio. Como vocês são hipócritas. Vocês sabem interpretar os sinais da natureza e não aprendem a interpretar os sinais de Deus? O que eu quero que hoje a gente aprenda com o ipê. O ipê, então, depois da sua floração, agora, se você for nos ipês, você não vai ver mais flor. Você vai ver uma vargenzinha pequenininha. E dentro daquela vargem tem sementes. Estas sementes vão gerar outras árvores. Dentro daquelas sementes tem vida. Vida que gera vida. Depois que as vargens caírem, forem levadas pelos pássaros, pelo tucano, pela sabiá, pelos macaquinhos, pelas maritacas, aí o ipê volta a ganhar novas folhas. Esse processo chama-se renovação. Renovação. Assim como o ipê, todo ano, não é só na conversão, todo ano o ipê se renova, assim também deveria ser a vida do crente. O problema é que hoje nós não queremos perder folhas. Para que você ganhe folhas novas, verdes, lindas, para poder conseguir atravessar o ano todo, porque o ipê, quando chegar agora, mais ou menos no dia 10 de outubro, aquela árvore que você está vendo hoje, sem folha nenhuma, vai começar a brotar folhas novas, lindas. E você vai olhar e falar, aquela árvore que eu olhei em setembro, amarela, agora é verde. E um verde bonito, não é aquele verde desbotado, queimado, daquela folha que já tem muito tempo. É uma folha nova. Mostra vida, mostra renovo. Tem crente que você olha e fala, misericórdia. Que cara de velho, que cara de apagado. Árvore murcha, seca. Só que para ganhar folhas novas,
O que o IP teve que fazer? A primeira coisa que o IP teve que fazer: perder as folhas velhas. Colossenses capítulo 3, verso 10 diz assim: e se vestirão com uma nova natureza. Você pode pôr para mim? Obrigado. E se vestirão com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa de Deus, o seu Criador, que está renovando só na conversão. O renovo não é só na conversão? Pastor, mas eu já fui renovado quando eu me converti. Só quando se converteu, querido? Deus quer renovar quando? Hoje. Amanhã. E depois de amanhã? Renovo novo. Deus está sempre renovando. Essa palavra me marcou muito forte. Porque eu muitas vezes falei, mas eu já fui renovado. Tem até cânticos que a gente canta, onde diz, eu já fui renovado. Não, temos que mudar. Eu estou sendo renovado. Diariamente. O renovo não é um processo único. Fui renovado quando aceitei Jesus, mudei da minha vida velha para uma vida nova e acabou, estou pronto. Se fosse assim, sabe como que fazia? As igrejas seria muito bonito, né? A gente teria que ter aqui do lado da igreja uma funerária. Porque o pastor fala, quem quer aceitar o Senhor Jesus? Quando a pessoa levantasse a mão, pum, um raio do céu, leva, está salvo. Se Deus nos deixou, quando eu aceitei Jesus, Ele me deixou vivo, é porque Ele tinha um propósito. Um propósito de continuar trabalhando na minha vida. Vamos terminar de ler o versículo? Está sempre renovando, para que ela se torne parecida com... Quem aqui já está igualzinho a Jesus? Não tem ninguém igualzinho a Jesus? Quem precisa ainda de transformação, de renovação, fica em pé e diga, eu preciso. Fica em pé, diga, eu preciso ser renovado. Hoje. Hoje. Amém. Senta. Todos precisamos ser renovados para nos tornarmos iguais a Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Aquele que é renovado conhece cada dia mais um pouquinho de Deus. A pastora pregou domingo passado, não vou fazer pegadinha, sobre Jó. Jó, quando terminou todo aquele processo de renovação, Jó perdeu? Jó perdeu? Perdeu. Jó perdeu folhas. O processo de renovação começa com o quê? Com perda. Jó perdeu? Perdeu. Só que Jó termina lá no final do livro dizendo, antes, eu achava que te conhecia. Eu achava que eu era crente. E olha qual foi o testemunho que a pastora falou aqui, que Deus deu diante do diabo e diante de todos os anjos. Eis ali o meu servo Jó, justo e fiel. Quem estava dando esse testemunho dele? Deus, o próprio Deus. Gente, se o cabra era justo e dito pelo próprio Deus, e no final da história ele diz,
eu não te conhecia como eu conheço agora. Jó termina dizendo: antes eu te conhecia do que os outros falavam, mas agora eu te conheço de andar contigo. É isso que o Senhor está falando aqui em Colossenses 3. Quando você é renovado, você fica igual a Jesus e conhece mais a Ele. Entenderam por que precisamos ser renovados? Paulo, um homem poderoso, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que em meio a uma tempestade tremenda, onde 7 âncoras, pastor Marcos já pregou também sobre isso, e eu também já preguei, onde 7 âncoras foram arrancadas de um navio, tamanha era a força daquela tempestade. Só que Paulo se levanta no meio do navio e fala, chama o capitão e fala: capitão, eu tenho um recado para o senhor. O senhor está vendo essa tempestade? O navio já era. O navio já era, o senhor não é mais capitão de nada.